Estamos chegando com mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, com você aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bistrin, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. É com muito prazer que estamos novamente aqui nessa programação tão especial, feita com tanto carinho por mim e por toda a equipe aqui da nossa TV Galega. E já apresentando a minha primeira convidada, comigo aqui a Maria da Paz, que é psicóloga clínica e vem falar um pouquinho sobre uma temática importante nesse mês de setembro, o Setembro Amarelo, que enaltece a saúde mental, mas também vai ao encontro da prevenção ao suicídio. Perfeito. Maria da Paz, seja muito bem-vinda à TV Galega, tudo bem? Obrigada, tudo bem, um prazer e uma honra de estar aqui. Pois é, e com essa temática importante, como já colocado, né, Maria da Paz, a necessidade de trazer à tona, sim, esse momento. Eu sou apaixonada pelas cores, quando podemos transformar essas cores em assuntos, em campanhas, em movimentos, e agora, por exemplo, vivendo esse Setembro Amarelo, esse mês tão importante que precisa ser colocado nas rodas de conversa. Sim. Entender e respeitar também a saúde emocional das pessoas, né? Isso. Então, o Setembro Amarelo é muito importante a gente parar e analisar qual é a essência, o porquê. Geralmente, quando se faz uma campanha, olha para o conceito, o início dessa campanha, alguém foi vítima, houve algo muito inusitado, que chamou a atenção, né, da população local, mundial, e a partir dali, né, se estabelece uma conscientização para a prevenção de determinadas doenças ou patologias. No caso do Setembro Amarelo, foi o caso da Nick, né, de uma adolescente de 17 anos, que ela morreu, se suicidou, e a partir dali, né, foi uma comoção mundial e se começou em 1994, se estabeleceu sim essa campanha, começou nacional, internacional, mas chegou aqui no Brasil com força para discutir exatamente, para quebrar esses tabus, né, em relação ao suicídio, porque até hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade de extrair da família alguns conceitos, estabelecer algumas regras, trazer para uma discussão o que é suicídio. Ainda as pessoas se omitem por questões de vergonha, ainda não se sente à vontade de falar dessa temática. E esse momento é um momento oportuno para a gente falar, enquanto especialista, da necessidade dessa conversação e conscientização. Pois é, você falou nessa questão de quebra de tabus, inclusive para os veículos de comunicação, falar do tema em si tem que ter um cuidado, tem que ter também um olhar apurado, porque aqui a gente não vai evidenciar, sim, as ocorrências, mas a gente vai colocar a tentativa de evitar que se chegue ao momento final, que se chegue àquela decisão final. Então, assim, voltando nessa questão de evidenciar, por exemplo, um cuidado especial com esse paciente, quando, de que forma, o que a gente precisa acompanhar e observar que um paciente está pedindo socorro sem botar essa palavra na boca dele? Então, ainda, até nos últimos tempos, se falava, Denise, de que perguntar para o paciente, num momento de crise, se ele tem ou não desejo, vontade, ou passar pela mente dele esse desejo, era algo que não era permitido. Jamais, se eu falar, eu vou induzir. E, na realidade, quando a pessoa está em crise, né, e com pensamento suicida, a primeira coisa que ele quer ouvir do outro, e ele quer falar, só que ele não consegue, porque mentalmente ele está alterado, né? A sua percepção de mundo está alterada, ele não consegue se abrir e dizer, olha, eu estou com esse pensamento. Mas se você se aproximar de uma forma empática, acolher a dor e dizer, tudo bem, você está com essa dor, mas para além disso, dessa dor que você está sentindo, existe algo mais? Você já pensou em tirar a sua vida? Essa pessoa, ela vai com certeza se abrir, porque ela tem desejo de gritar para o mundo, mas não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Ela só abre o seu coração quando aquela pessoa é empática, quando ela sente que aquela pessoa está ali disposta, Denise, a ajudar. Então, perguntar não tem problema, não vai induzir, desde que você tenha solução para aquela pergunta. Que solução? Muitas vezes, com calma, dizer, eu estou presente, eu vou te ajudar. E se você não tiver condições técnicas o suficiente, pergunte para ela, ou afirmar para ela, eu vou procurar ajuda para você, ou um psiquiatra, ou chegar para sua família, se é uma amiga, né? Ou se aconteceu na escola ou qualquer outro lugar, eu vou procurar ajuda para você.
é um momento que você está passando, é uma crise que você está passando. Vamos fazer de tudo para lhe ajudar e procurar os meios legais para ajudar essa pessoa. Então, perguntar é um dos atos muito importantes, mas claro, de uma forma muito empática e acolhedora. Que a pessoa sinta segurança de dizer, e ela fala assim. E assim, Maria da Paz, essas dores que a pessoa vive, que as pessoas vivem, cada uma tem a sua dor, tem o seu porquê e tem uma ferida que muitas vezes o outro que está do lado ou que está à sua volta não entende, não compreende, né? Exatamente. E nesse momento, Denise, não é hora de dar conselho. Ah, mas olha, faz assim, você é tão bonito porque você tem dinheiro, que você tem aquilo. E você... Não é o momento de contrapor aquele sentimento. O momento é acolher. Porque na realidade, um transtorno mental, já se dizia, né, que em média 95% das pessoas que cometia suicídio, que tinha desejo de morte, tinha um transtorno. Hoje, na literatura, já é considerado 100%. Então, 100% das pessoas, pela literatura atual, quando chega a um ponto de uma depressão profunda ou qualquer outro transtorno que leve ao pensamento suicida, ela tem sim algo que não foi tratado, né? Algo que não foi visto, ou talvez desde a infância, ou talvez por algum momento que ela passou, ou talvez por alguma desregulação hormonal, emocional, baixa de serotonina. Então, vários fatores sociais, econômicos, orgânicos, né? E, claro, psicológico, né? E psiquiátrico. Então, tem vários fatores. Então, analisando tudo isso, né? A gente precisa entender o que está passando por essa pessoa, independente da condição financeira ou social, e ajudar, né? Nesse processo de ajuda, de acompanhamento profissional, como é que vocês, profissionais, por exemplo, aqui da área da psicologia, trabalham com um paciente que se coloca numa situação que nem essa? Como é que é também esse acompanhamento psicológico para entender e para tentar tirar isso do paciente com essa certeza? Então, na minha clínica, né, no meu consultório, recebo, porque minha especialização é em transtorno de humor, né, depressão, ansiedade e tantos outros que envolvem a questão psiquiátrica, né? Eu já recebi vários, né? É muito comum chegar na minha clínica pessoas com ideação suicida. Então a gente primeiro faz uma anamnese, analisa todo o contexto social, econômico, orgânico dessa pessoa e vê a gravidade. Se esse paciente que está deprimido ou com qualquer outro transtorno corre o risco de suicídio, o que a gente faz? Primeiro, como terapeuta e psicóloga, a gente faz um contrato não suicídio e encaminha para o psiquiatra para que ele possa também avaliar necessariamente, né, ter um acompanhamento medicamentoso e psicoterapêutico. E chamamos também a família, explicamos, é algo que a gente não pode guardar segredo, Denise. Toda a terapia ela é regida normalmente, eticamente, por segredo. Mas quando se trata de suicídio, nós não podemos guardar segredo. Então, se um paciente com ideação suicida chegar para mim, eu vou te contar, mas você não pode contar para a minha família, essa pessoa está em risco. Então, eu não posso, nenhuma família pode dizer assim, não vou contar. Não, eu preciso porque você está em risco. É em preservação da sua vida que eu vou passar adiante, vou chamar seu familiar, vou te encaminhar para o psiquiatra, para que você seja atendido imediatamente. E aí, claro, continuar a terapia, a gente trabalha com reprogramação cognitiva, né, com contratos, para que esse suicídio, esse pensamento, ele seja remodelado, reprogramado. Existe sim pacientes meu que estava assim, já tinha se internado 3 vezes, com 10 tentativas de suicídio e hoje está super feliz. Olha só, né? Felicidade, humor, sentimento, elevado, esperança. Pois é, e aí você falou que a tua especialidade ali é justamente nessa questão de transtorno de humor. Até que ponto, de repente, o meu baixo astral, a minha super felicidade, aquela vontade de não estar tão próximo da grande maioria, estar mais recolhido também em casa, ou vice-versa, até que ponto isso, de repente, pode ser analisado no seio familiar, entre pais e filhos, esposo e também a esposa, irmãos também. Como é que a gente poderia botar um pouquinho desse cenário no seio familiar? Então, felicidade, até falei a palavra felicidade, que é um ponto bastante questionável, né? O que é felicidade, né? Então, existe uma diferença entre depressão, que é como se diz, é o pico maior da ideação suicida, são os transtornos de depressão, seguido do transtorno borderline, depois vem as substâncias psicoativas e tal, mas vamos falar da depressão em si.
Como que a família pode perceber se essa pessoa está deprimida, ou ela está com a tristeza comum, ou com alegria normal, ou algo exacerbado, que tem o bipolar, que ele está entre o depressivo e o maníaco, né? Que tem algo muito elevado, uma vontade de viver muito elevada, uma felicidade muito elevada. Mas o que é normal, o que é patológico, né? A família precisa observar. Quando eu estou com a dor, se alguém bate no meu, né, alguém dá uma pancada na minha mão, eu sinto a dor. Essa dor, eu penso assim, não vai me levar à morte, né? É uma dor que vai passar. Uma dor por eu ter tirado a nota baixa na prova, ou ter perdido um ente querido, ou qualquer outra tristeza que venha, eu estou falando de dor emocional, né? Qualquer outra tristeza que apareça, que a gente sabe que ela vai embora. É circunstancial aquela dor, né? Quando é uma dor de uma pessoa que pode estar desenvolvendo um transtorno depressivo, é aquela dor que não tem uma causa. A pessoa não sabe por que está deprimido. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Ela simplesmente não tem vontade de viver. O mundo para ela, a percepção do mundo dela muda. Aquele colorido apaga. E daí a família precisa saber se é algo que aconteceu e que isso é persistente, aí pode se tornar um transtorno, ou é algo pontual, porque nós temos as nossas emoções. Nós podemos um dia estar triste, outro dia estar feliz, outro dia estar empolgado, outro dia desanimado. Faz parte e é necessária essa oscilação de humor de uma forma normal. O que é patológico é quando nos causa prejuízo, que a gente começa a observar que a pessoa se isola demais, que não tem uma boa comunicação com seus parentes, que começa, por outra forma, começa a se irritar, começa a ficar muito nervoso. Então, precisa analisar as mudanças, né? Que às vezes é bem tênue, né? Mas precisa observar essas mudanças de humor dessa pessoa e quanto tempo. Em média, 6 meses a gente já pode dizer que se essa tristeza exacerbada não mudar, aí precisa procurar. Eu acho que fica legal um alerta para os pais, Maria da Paz, porque assim, o que mais a gente ouve hoje, os pais falarem que o meu filho está cada vez mais recolhido, ele fica o dia inteiro em casa, fica ali nos jogos, não sai do quarto, ele tá de repente mais afastado dos amigos, não quer ficar realmente no convívio social, mas ele está lá em casa, isso é muito bom, mas está preso no quarto, ele não tem mais nem quase o convívio com os demais membros da família. Serve para um alerta, porque muitos pais não, de repente, estão vivendo isso em casa e nem imaginam com seus próprios filhos, né? Perfeito. Minha clínica ela é muito voltada para idosos, né? Mas eu tenho recebido adolescentes e exatamente isso que você falou. Os pais chegam, a pandemia, minha filha saía, mas agora ela está em casa, está tudo certo, está ótimo, porque daí eu não me preocupo com a saída dela, porque né, a gente está tudo em casa, tudo em família. Então, precisa ter um sinal aí de alerta. Uma criança... que nós, geneticamente, nós somos seres sociais, né? Valon já dizia, na genética do ser humano, ele é um ser social. Precisamos dessa interação, tanto na infância, na adolescência, até na última idade, né? E principalmente na adolescência, que ela precisa ter esses confrontos, essas amizades, as conversas, os amores, né? Os sabores da vida. Isso faz fortalecer a questão psicológica, tanto da criança como do adolescente. E o adolescente ele gosta de estar se socializando, né? E a pandemia trouxe muito isso, e os pais precisam ficar alerta, porque até no primeiro momento era como uma obrigação, né? E agora o adolescente ficou como se fosse a necessidade ou uma forma de conviver entre família, que não há necessidade dessa interação social. Interação social para o jovem é necessária. E quando isso não ocorre, tem que sim os pais ficarem alerta, porque ou esse regresso também para a sociedade depois dessa pandemia também está causando ansiedade, Denise, nos adolescentes, porque se ficaram tanto tempo, é um reaprender para a sociedade. E esse reaprender na escola, esse reaprender para um mercado, ou um reaprender para um shopping, qualquer outra interação social, em alguns adolescentes também está causando ansiedade. Precisa de tratamento, de terapia, para que eles não sofram com isso. Ansiedade pode levar à depressão, ou uma situação é uma situação e a outra não chega nem próxima? Assim, depressão é prima irmã da ansiedade e a ansiedade é prima irmã da depressão. As duas podem levar as duas coisas. Quando nós analisamos um fator patológico, no caso a ansiedade, nós vamos investigar as comorbidades, no fundo tem a depressão. Geneticamente, né, os transtornos psiquiátricos eles têm as suas comorbidades. Então, às vezes não é só um transtorno. Tem um maior, que é o que mais está em evidência, mas a comorbidade tem outros transtornos elencados. Mas tem como descobrir isso.
com uma anamnese bem acurada. Agora já temos exames que inclusive dá para detectar a genética do suicida, geneticamente, que é o 5-HTP. Esse é um exame que analisa a mutação genética, né, da serotonina. Como ela se metaboliza? Porque tem o triptofano, que é o hormônio do bem-estar, né, da elevação do humor. Quando ela está embaixo, que você faz esse exame, geralmente os psiquiatras que pedem, dá para dizer se aquela pessoa ela tem uma predisposição, claro que não é um fator determinante, mas se ela tem uma predisposição para o suicídio e a depressão, já tem como diagnosticar, e aí é um fator genético familiar, né? Se é genética familiar, vem da família. Eu li nas tuas redes sociais, Maria da Paz, que você faz também o mapeamento cerebral. Como é que é realizado isso? Como é que ele se desenvolve? Então, o mapeamento cerebral é muito interessante, obrigado por fazer essa pergunta, porque nós fizemos um exame de tudo, de diabetes, exames de colesterol, e muitas vezes esquecemos do cérebro. E a prevenção, muitas vezes, de tudo que desencadeia outras doenças orgânicas e vice-versa, passa pelo cérebro. Nosso cérebro é o comando do nosso corpo. E quando nós fizemos um mapeamento cerebral, a gente detecta ali onde tem determinadas regiões do cérebro, onde tem marcadores de depressão, marcadores de ansiedade, uma pessoa super impulsiva. Olha só, uma pessoa que tem ideação suicida, geralmente ela tem um comportamento impulsivo. Pensa e quer fazer. Pensa e quer fazer. E nesse mapeamento cerebral nós detectamos exatamente essa impulsividade, que é na parte frontal, né? Aí aparece a depressão e a ansiedade e nós tratamos. Visto, analisado, sai o diagnóstico no exame e aí posteriormente o tratamento. A medicina tem facilitado a vida de vocês profissionais, mas também dos pacientes, né? Com certeza. A medicina tem evoluído muito, né? A gente analisa a questão farmacológica, que dependendo do caso é importante e é necessário, mas também agora com a nova tecnologia, esses equipamentos super sofisticados traz sim grandes benefícios e até mesmo prevenção. Se vocês forem olhar na minha rede social, tem muitos relatos de pessoas deprimidas que até então não sabia, até fazer o tratamento perceberam uma mudança radical no seu comportamento, até mudança de humor. E foi detectado nesse mapeamento cerebral e tratado. Se essa pessoa não cuida, né, não se percebe que esse comportamento ou esse sentimento que ela tem é um sentimento depressivo, pode levar a um transtorno e, dependendo da genética, a um suicídio. Tá certo. Maria da Paz, muito obrigada por estar conosco. Foi muito prazeroso te receber aqui, abrir o nosso programa com essa temática importantíssima. Obrigada. Até porque esse mês de setembro ele está presente sim, mas assim é um assunto que se arrasta, que se desenvolve, que se multiplica ao longo de todo o ano. Obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês e estamos aí. Conte comigo. É isso aí. Intervalo comercial chegando e na sequência vamos falar sobre o censo do IBGE. Você já foi visitado? Já respondeu o questionário? Já está em dia também com essas perguntas que estão sendo colocadas para trazer à tona também o que espera o nosso país, chamado Brasil? É o nosso próximo destaque aqui na programação da TV Galega. Eu volto já.